Queridos irmãos, queridas irmãs, agora nós vamos para o vídeo de número 401, ensaio teórico sobre as aparições, capítulo 6 das manifestações visuais. Teoria da alucinação. Mas eu ainda tenho um breve comentáriozinho para fazer. Às vezes as pessoas podem pensar assim, mas Luiz, você está falando muita besteira aí. Tudo que eu falo está embasado em fatos. Que as pessoas não me procuram porque elas sabem que eu estou dizendo a verdade. E a verdade dói, mas tem que ser dita. Isso aqui é uma prova? Quando o nosso irmão Marcílio Colombaroli encontrava-se no corpo físico, né? Ele ainda não havia desencarnado. O nosso irmão Marcílio Colombaroli, nós compramos um terreno para construir um centro espírita que chama-se Centro Espírita Eurípides Barçanufo hoje. Quem construiu esse centro foi eu e um amigo meu que chama senhor Adilson. Nós furamos as valetas, fizemos de tudo. E a ajuda de um pedreiro amigo. Doações que corri incansavelmente atrás de vários empresários amigos meus aqui em São Sebastião do Paraíso. Batia de porta em porta na casa deles e todos eles me ajudaram e nós erguemos o Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Só que nesta época, o Centro Eurípides Barçanufo, na documentação, ele ficou vinculado ao Centro Espírita Deus, Amor e Caridade, o qual o nosso irmão Marcílio era presidente. Qual o problema, Luiz? Nenhum, né? Mas teve um problema. O nosso irmão Marcílio desencarnou. E depois o que fez a diretoria do Deus, Amor e Caridade? Colocou o Centro Espírita Eurípides Barçanufo à venda. Vendeu um centro espírita. Pode-se dizer espírita? Isso são antagonistas dentro do espiritismo, querendo manchar o nome do espiritismo, mas não mancha. Porque o bem prevalece. São hipócritas. Chegar na pátria espiritual carregando a culpa da consciência pesada de ter vendido um centro espírita. Luiz, eu não acredito nisso. Você não acredita? Eu te apresento a pessoa que foi e comprou o centro espírita deles para que o centro espírita não fosse vendido para outras instituições ou até mesmo para igrejas evangélicas. Depois, quando eu falo que às vezes aqui as pessoas vê a cara, mas não vê o que eu carrego no peito por dentro, isso aqui uma hora vai explodir. Isso aqui não explode, que tem proteção. Mas por que você está dizendo isso, Luiz? Para mostrar a desunião do espírita, principalmente em São Sebastião do Paraíso. Nós compramos o terreno, eu e o nosso irmão Marcílio, nós construímos o centro sem a ajuda do Deus Amor e Caridade. Nosso irmão Marcílio desencarnou, eles colocaram o centro à venda. Colocaram à venda aquilo que eu e o Marcílio havia comprado. Eu e o Marcílio e o senhor Adilson havia construído. Se você duvidar,
Eu apresento a pessoa que rematou o Centro Espírita Eurípides Barçanufo na época por R$18.000. Se essa pessoa não tivesse arrematado por R$18.000, eles teriam vendido esse centro espírita para uma outra instituição, outra denominação, não sabemos qual. Agora, vender um centro espírita, gente, que não era deles ainda, mesmo que fosse, vai vender um centro espírita. Essas pessoas não estão com Deus, essas pessoas estão com o diabo no couro. Isso é o anticristo. É as trevas que trabalham através dessas pessoas. São os antagonistas reencarnados nesses corpos. Então os espíritas estão muito desunidos. Mas por que estão desunidos? Porque como o professor Eurípides mesmo, no livro Hilário de Silva, abreviando a história, mestre, por que choras? Choras por acaso por aqueles que não conhecem o teu evangelho? Não, meu filho. Choro por aqueles que conhecem, mas que não põem em prática. Nunca mais Eurípides foi visto de braço cruzado. Ih, gente, eu sofro tantos ataques, tantas perseguições. Agora você acha que eu me importo em estar falando o que eu estou falando aqui? Venham falar comigo. Porque eu estou embasado na verdade. Eu não seria trouxa de comentar um assunto desse aqui, dessa desunião de venda da casa espírita para esse amigo meu, se fosse mentira. Você acha que eu sou louco? Você acha que eu sou louco? Ao ponto de... Que é isso, gente? As pessoas não sabem o que a gente passa. As pessoas não têm noção. As pessoas olham assim, o Luiz Antônio hoje está bem. Olha lá. Está sorridente, está alegre, mas não sabe as garfadas que está levando nas costas, os ataques que estão levando, né? Cólica de rins, coluna. Não estou reclamando. Mas é que eu não posso me dar o luxo de pensar em mim mais que no outro. Eu tenho que pensar no outro. A minha felicidade é ver o outro feliz. O meu bem-estar é ver o outro bem. Mas deixar de falar a verdade, eu não falo. Eu não deixo. Eu acho que por mais esses motivos aí, você já percebeu que eu não deixo de falar a verdade. A minha boca é um perigo. E olha que eu tenho muito mais assunto. Se eu abrir a boca, muitas cabeças rolam. Muitas casas caem aqui em Paraíso. Por que que caem, que rolam? Porque são pseudos espíritas. Na frente de uma câmera. Meus irmãos, meus irmãos. Mas por detrás são todos diabo. Isso é inadmissível. Eu não admito isso. Eu renego 99 verdades, mas não aceito a mentira. Sou perfeito? Não. Mas nunca coloquei um centro espírita à venda. Teoria da alucinação. Agora,
a questão 111, né? Então, Kardec vai tentar, assim, ele vai mostrar, tentar não, ele vai explicar aqui o que significa a teoria da alucinação. Os que não admitem o mundo incorpóreo e invisível, né? Os que não admitem, julgam tudo explicar com a palavra alucinação. Ih, tá doido, tá alucinado, ó. Principalmente, ó, os que não admitem o mundo incorpóreo e invisível julgam tudo explicar com a palavra alucinação. Então, uns 30% dos psiquiatras no mundo já estão estudando o perispírito, o espírito, a lei de causa e efeito, ação e reação. Então, mais uns 70% dos psiquiatras, psicólogos, né? Esses nossos irmãos, não é falando mal, esses não. Apesar que os outros também não estavam falando mal, eu estava mostrando uma coisa que está acontecendo, que sempre aconteceu, e que as pessoas não sabem. Então, ver o Luiz Antônio sorrir é bom, né? É uma maravilha ver o Luiz Antônio sorrindo. Mas por que não ajuda o Luiz Antônio a chorar também? Chora com ele. Senta com ele ali e fala, Luiz Antônio, vamos chorar junto? Uns 70% dos psiquiatras, eles, é óbvio, eles aprendem lá na faculdade só fisiologia física, só fisiologia. Então eles estudam o cérebro, né? A parte dos neurônios, os neurônios não, estuda esses hormônios todos, né, o metabolismo, o sistema endócrino, né? Eles estudam o cérebro, mas tudo fisiologicamente. Então, pelo fato deles estudarem só a fisiologia, então eles não acreditam em perispírito, em espírito, eles não acreditam em influência de obsessores, influência das trevas, eles não acreditam em reencarnação, vidas passadas. Olha por que é gostoso o esmiuçamento, que a gente vê tudo isso. Então eles não acreditam nisso. Então quando eles se formam, né, principalmente os neurologistas, eles chegam no consultório deles fisiologicamente. Só o corpo. Eles querem saber o corpo. E os transtornos pelo qual o corpo passa. Mas não quer saber a causa. A causa, geralmente, eles associam a hereditariedade, a árvore genealógica da família. A sua mãe teve algum problema neurológico? Teve. Ah, então você herdou da tua mãe. Teu pai teve. Ah, então você herdou teu pai. Não, meu pai e minha mãe não teve, mas a minha avó teve. Vó Leontina e vó senhora. Ah, então você herdou da tua avó esses transtornos neurológicos. Então eles associam a hereditariedade. Só que nós não estamos falando mal dessa associação ao sistema neurológico, ao fisiológico. Porque uma vez submetido o paciente aos exames, nos exames constam, não é verdade? Você que entende desse assunto, você sabe o que eu estou dizendo agora.
Nós não estamos tirando mérito de ninguém. Nós estamos tentando mostrar os equívocos que eles ainda cometem por falta de conhecimento. Graças a Deus, imagine se tivessem conhecimento. Então, se submetem o paciente com crises neurológicas a um exame, o exame ali, o hemograma depois ali, vem todo alterado. É onde o médico, ele, como estudou fisiologia, ele sabe que aquelas alterações que se apresentam ali no exame, né? Desculpa. Está relacionada à falta dessa substância no cérebro, dessa outra substância no outro sistema endócrino dele, essa outra substância, e ele, prescreve, o paciente, as famílias compram, o paciente toma, melhora. Porque aí repõe aqueles hormônios, aquelas substâncias que aquelas áreas no cérebro e em outras áreas do corpo não estavam conseguindo produzir por algum tipo de transtorno espiritual, só que eles não associam a parte espiritual, e sim a hereditariedade. É aí que está o erro, quando eles afirmam que é a hereditariedade. Então, o psiquiatra, quando você vai a um psiquiatra, pois não, dona Candinha? Como que a senhora está passando? Ah, doutor, eu não estou muito boa, não. Ih, doutor, olha, eu estou diminuindo até a estatura, o senhor precisa de ver. Diminuir a estatura? Uma tristeza, um coração apertado. Mas por que, dona Candinha? Ai, não vou nem falar pro senhor. Aí o médico, né, já percebe que dona Candinha tá lelezinha da cuca. Dona Candinha, deixa eu perguntar uma coisa pra senhora. Pois não, doutor. Na hora tem engasga, né? Pois não, doutor. Né? Porque devido à estatura demora a sair a voz. Você não dá onde você acha ruim, não, Cássio? Depois eu não permito mais, como médico, eu não permito mais, você sabe, né? Fica quieto aí. Ai, ai. Dom Candinha, deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. A senhora vê vultos? Vejo. Mas como que são esses vultos? Vulto de gente que já morreu. Tá. Qual que é a religião da senhora? Eu sou espírita. O médico pensa assim, complicou tudo agora. A senhora é espírita de mesa branca ou é de mesa vermelha? Lá no nosso negócio ferve lá no atabaque. Mesa branca, doutor. Nem sei o que é mesa vermelha. Tá bom. Então a senhora vê vulto, né? A senhora confirma que vê vulto. A senhora ouve vozes? As perguntas dele são essas, né? Ouço também, doutor. Mas como são essas vozes? As vozes me dizendo assim, doutor, ó, se você não encontrar solução para esse problema, coma bastante para você não só ficar obesa, para às vezes você também crescer um pouquinho mais a estatura. Então as vozes dizem isso para a senhora, Dom Candinha. Diz. Mas qual é a estatura da senhora hoje? Só mede quanto? 1,35. E eles pedem para a senhora crescer até que ponto? Até 1,65. Mais nada, eles dizem para a senhora. Ah, doutor, eles falam tantas outras coisas. Tem uns vurto. Nem são vultos. Tem uns vurto
que fala para mim assim, para mim acompanhar eles, para ir para o paraíso com eles. Ó, você entendeu, né? O médico já pensa, não, tem que mandar isso aqui lá pro CAPS. Dá um candinho, vai pro CAPS. Tá boa não. E olha lá, se no CAPS eles não mandar ela lá pro Gedor. Não vamos dizer que o psiquiatra tá errado. Mas esse diagnóstico dele ali, embasado no que ele estudou, não tem fundamento. Não é indo contra ele, porque são todos bênçãos, os médicos, né? Esses profissionais, são todos bênçãos. Mas tinha que ser feita uma avaliação, porque eles associam isso tudo a uma alucinação, né? Então, olha, eu tenho amigos que não pode beber, porque eles fazem uso de medicamentos tarja preta. E eles misturam o medicamento com bebida. E depois eles ficam numa alucinação que você precisa de ver. Tem uns, eu conheço uma pessoa, que ele fica numa crise tão terrível, que ele agacha-se no chão assim, e fica tentando pegar nota de 50, nota de 100, que ele tá vendo ali no chão. Ainda grita pros irmãos dele, pega aqui pra mim aqui, que eu não tô conseguindo pegar essa nota aqui, ué. Aí o outro vai pegar, não, mas não tem nota aqui não. Tem a nota aí, ó. Eu já sei porque você não quer pegar. Você não quer pegar porque essa cobra tá aí, né? Deixa eu matar essa cobra primeiro. E pá, naquele lugar lá, matando cobra. Uma alucinação. Por causa de toxinas, medicamentos com bebida, né? Então, olha só, os que não admitem o mundo incorpóreo e invisível julgam tudo explicar com a palavra alucinação. Para eles, tudo é alucinação, porque eles não admitem o mundo incorpóreo. Eles não admitem espírito, né? Toda gente conhece a definição desta palavra. Ela exprime o erro, a ilusão de uma pessoa que julga ter percepções que realmente não tem. Tá vendo só? De uma pessoa que tem percepção, mas não tem. Origina-se do latim hallucinare, errar, que vem de alucem, mas que saibamos, os sábios ainda não apresentaram a razão fisiológica desse fato. Tá vendo? Tá vendo só? Eles falam tanta besteira que, no entanto, os sábios, pelo menos aqueles que se denominam como sábios, ainda não apresentaram a razão fisiológica desse fato. Então, é fisiológico? É. Apresente-nos a razão fisiológica desse fato. Mas até 2022 não foi apresentado. E sabe quando vão apresentar? Nunca. Ou melhor, sabe quando vão apresentar? Quando admitirem o espiritismo e que estudarem o perispírito e o espírito, que eles verem ali a lei de causa e efeito, de ação e reação, e também as vidas passadas.
Enquanto não, nós vamos presenciar por alguns séculos as divergências dentro, infelizmente, da própria ciência médica. Já existem as divergências dentro das religiões. Mas por que existem as divergências dentro das religiões? Porque puseram o Cristo para correr. Não, aqui quem manda somos nós. Cristo manda aqui não. Da mesma forma, na ciência médica, puseram o espiritismo para correr. E colocando o espiritismo e pondo o espiritismo para correr, expulsaram também o perispírito e o espírito. E você vai querer encontrar fato em corpos fisiológicos que depois de 2, 3 dias entra em decomposição e se desintegra e desaparece com o passar de alguns meses? A causa não reside no corpo. O corpo físico é apenas o reflexo do perispírito que trouxe de vidas passadas devido ao modelador da forma. Ô, doutrina maravilhosa, hein? Vamos falar